me deu uma palavra que tem o tema declararei vitória. Amém? Quantos querem declarar vitória sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu matrimônio? Amém. Pai, que amém, frojito, irmãos. Quantos querem declarar vitória sobre sua família? Quantos querem declarar vitória sobre suas finanças? Quantos querem declarar vitória sobre seus filhos, sobre seu matrimônio? Então se aplauda ao Senhor. Sabe, queridos, vitória é um estado, é um estilo de vida, onde o sobrenatural e o extraordinário de Deus se manifesta. Onde o infinito de Deus, onde não há limite, onde não há limite, uma vida de vitória em Deus, não há limite. Nós outros temos uma imaginação do que é vitória. Muitas vezes anelamos uma vitória, uma conquista, hacemos planos pensando naquilo que anelamos em nosso coração, nas promessas que Deus ha hecho para nós outros. Mas eu quero te comentar que aquilo que Deus tem para a tua vida é maior do que aquilo que tu pensa. A vitória de Deus sobre nossas vidas. A palavra de Deus fala que o ladrão vem hurtar, matar e destruir. E o inimigo muitas vezes querem abortar aquilo que Deus tem para nós outros. Abortar as promessas que Deus tem para nós outros. Abortar o nosso ministério. Abortar nossos projetos. Pero hoje eu vengo como um homem de Deus para declarar vitória sobre sua vida. Amém, queridos? Donde a vitória está, é onde está a mão de Deus. Pero o grande desafio é que é muito bueno declarar vitória. Amém? Declarar vitória é uma bendição, queridos. E tu tem que declarar a vitória sobre sua vida. Pero o grande desafio aqui não é apenas declarar. O grande desafio aqui é o que temos que fazer para ter uma vida apta para poder viver a vitória de Deus em nossas vidas. Porque não é uma palavra de efeito, não é simplesmente só declarar. Vivemos em uma cultura hoje que queremos vir ao culto, queremos que os pastores orem, que o pastor ministre, e queremos sair daqui, da porta para fora, já com a vitória na mão. E Deus pode fazer, Deus é poderoso para ser. Pero existem vitórias que exigem de ti um posicionamento. Existem vitórias que exigem de ti decisões, ações, que vai determinar se tu vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida ou não vai viver. E pode se tornar uma frustração, porque esperamos que Deus haga tudo por nós outros. E existem coisas que Deus vai fazer, pero existem outras coisas que toca a nós outros fazer. Amém? Eu posso declarar aqui que vou adelgaçar. E posso declarar, pero se eu sair daqui e já comer uma coxinha na cantina, irmãos, na cafeteria já, é uma palavra defeito que não causa resultado em minha vida. Então, toda vitória, toda conquista, se tu mira na Bíblia, os heróis da fé, todas as vitórias, todas as conquistas que eles han vivido, Deus ha exigido algo deles a cambio. Então, eu quero junto contigo compartilhar alguns heróis da fé, homens que em algum momento da vida deles parecia que eles não iam conquistar a vitória, parecia que eles haviam perdido todo, pero a palavra que Deus havia falado a respeito deles e as ações deles posicionou eles a uma vida de vitória. Amém? Nós outros muitas vezes ponemos excusas e mais excusas. Temos que parar de usar as excusas que bloqueiam o propósito de Deus em nossas vidas e começar a construir para poder viver nosso destino e alcançar nosso propósito.
Amém? Quantos querem alcançar vosso destino, viver o propósito de Deus? Estamos nele ano e vamos a viver tudo aquilo que Deus tem para nós outros. Amém? Quantos creem que Deus tem amor? Quantos aqui creem no chamado de Deus? Amém? Quantos creem que Deus é poderoso para ser infinitamente mais em tua vida? Amém? Então, se hoje vamos juntos submergir aqui na palavra e aprender alguns valores. Existem muitos outros, mas eu quero compartilhar alguns valores, alguns princípios que nos posiciona para poder viver aquilo que Deus tem para nós outros. Amém? O tema que eu utilizar é um tema assim um pouco não de congresso, não de fogo, não. Declare vitória. É um tema não bendecido, pero vamos submergir aqui, quizás tu não vai dar muito glória a Deus, ou tu dá um glória a Deus para ver se o pastor na próxima me põe para predicar outra vez, irmão, também. Me ajuda aí. Vale, amém? Amor, responda, irmãos, não? Aleluia, tá. Depois nós trabalhamos. Quero ler contigo o livro de Job 42, capítulo 42, versículo número 10, amém? Eu pido desculpa aos chicos que creio que não havia enviado, pido perdão. É que se pronuncia em castelhano Job. Amém, irmãos? Levo muitos anos aqui, pero a língua, há palavras que de igual. É que sou mais de catalão. Amém? E a palavra de Deus está escrito assim, queridos. E depois de haver orado Job por seus amigos, que dito eu? Não, perdão. É Job 1 e versículo 7. Perdão, outra vez, chicos. É que o Minei ha vuelto. Quantos vamos aplaudir a Deus que o Minei ha vuelto de vacaciones? Ele já listou já para ver se está afiado. Amém? 1:7, amém, amém, irmãos. E o Senhor lhe perguntou: de onde vienes? O Senhor perguntando a Satanás, irmãos. O Senhor lhe perguntou: de onde vienes? Vengo de rodar a terra e de recorrê-la em um extremo a outro. E lhe respondeu Satanás: te has puesto a pensar em mim, servo? Job volviu a perguntar-lhe ao Senhor: e não há em la terra nada como ele, e és um homem reto, intachable, que me honra e vive apartado del mal. Amém, queridos? Vamos orar. Padre, em nome de Jesus te damos graças, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui um dia mais na tua presença. Padre, que possamos, Padre, ser ministrado por tua palavra, que possamos ser ministrado por aquilo que o Senhor tem para nós outros. Padre, que eu possa ser boca tua, Padre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? A palavra de Deus aqui nos ensina e nos habla de Job. Job era um homem, segundo a palavra, um homem íntegro, um homem que chamava a atenção. Mira, ele chamava a sua integridade, a sua intimidade com Deus era tão forte que ele chamava a atenção de Deus e Deus lhe utilizava como um exemplo. Imagina-te, Deus te utilizar como um exemplo para orar a outras pessoas. E diz a palavra que Job era um exemplo, era um homem íntegro, um homem que amava a Deus, era um homem fiel, justo, que tinha uma família bendecida, que tinha família, que tinha de tudo. Era um homem próspero, próspero, irmão. Rico, diz a palavra que ele tinha mais de 3.000 camelos, tinha mais de 7.000 ovelhas, ou seja, ele tinha de tudo. E mais, e o principal, ele tinha o Espírito Santo de Deus em sua vida. Imagina, ele era tão fiel ao Senhor, ele amava tanto a Deus,
que ele hacía sacrifícios a Deus por lo que seus filhos poderiam ser, que estava fora dos princípios de Deus. Seus filhos nem haviam pecado e ele já estava entregando sacrifício a Deus, por se acaso, de tanto amor e tanto temor que ele tinha a Deus. Esta era a vida de Job. E eu quero aqui poder compartilhar alguns valores, alguns princípios na vida de Job, que lhe posicionou para poder viver uma vitória. Diz a palavra que Satanás estava aí, passeando pela terra, e Deus utiliza Job como exemplo. E aí Deus, mira meu servo Job, homem temeroso, homem fiel ao Senhor, íntegro, mira este homem como ele é, mira, hijo mío, hijo amado. Aí Satanás vem e diz, mas claro que vai ser fiel ao Senhor, tu lhe dá de todo, ele é rico, próspero, tem família, você é um homem respeitado perante a sociedade, você claro que vai adorar a ti, homem. Casi que Satanás ha dicho, hasta Dios te adora dessa maneira. E Deus dá uma palavra a Satanás e diz, tu pode, não toque em sua vida, pero pode quitar todos os bens materiais. E diz a palavra que Satanás saiu com força e quitou todo, irmãos. Ele perdeu sua riqueza, os camelos, perdeu todo, perdeu sua mulher, perdeu seus filhos, perdeu sua dignidade, perdeu tudo. Satanás lhe quitou tudo, e mais, no final, na segunda parte, ele se queda enfermo. Imagina a vida deste homem como era. De ter todo, de viver uma vida de vitória, literalmente, e de um dia para outro, no passar do tempo, Deus permite que este homem perca todo. Nós outros muitas vezes estamos passando por um momento difícil, estamos passando por uma prova, e quantos testemunhos já escutamos onde a pessoa, ai, parece que Deus se olvidou de mim, ai, não vou mais na igreja, ai, por um momento difícil que nós outros estávamos passando. E este homem, sua vida é desgraça em cima de desgraça, irmãos. E diz a palavra de Deus que ele, em nenhum momento, ele deixou de confiar em Deus. Ele foi acusado por seus amigos, ele foi ridicularizado por os jovens, ele perdeu sua saúde, ele foi rechaçado. Imagina. Pero ele, em nenhum momento, ele deixou de confiar em Deus. Sabe, queridos, eu não sei qual tem sido os teus desafios, eu não sei qual tem sido as lutas que tu tem passado, eu não sei o que tu tem perdido, pero uma coisa eu tenho para te falar, maior que um bem material, maior de quizás um coche bueno, uma casa buena, um trabalho bendecido, é estar na presença de Deus. O bem material é uma bendição e é uma maravilha, e a mim me gusta poder proporcionar o melhor para minha família, me gusta poder levar a meus filhos a um bom restaurante, sabe? Me gusta, me sinto bem, me gusta poder levar meus filhos, minha esposa em um hotel para passar umas vacações e desfrutar, estamos juntos celebrando, me gusta. Quantos aqui lhe gusta? Pero isso nunca pode estar por cima da tua intimidade com Deus. Um trabalho, uma oportunidade, nunca pode estar por cima de tu relacionamento com Deus. E Job, existiam alguns princípios na vida dele, que quero compartilhar contigo, que em meio à luta, em meio à provação, em meio aos tempos difíceis, ele seguiu firme. Ele, diz a palavra que ele adorou em meio às perdas.
Irmãos, muitas vezes com vitória já é difícil adorar. Imagina tu perdendo todo. Porque a gente que tem vitória não quer mais nem saber da igreja. A gente que tem vitória, ele subiu um degrado, ele já pensa que é o bueno. Não quer saber, não põe mais Deus em primeiro lugar na sua vida. Por quê? Ele tem seus negócios, ele tem seu compromisso, ele tem sua vida social. Job, diz a palavra que ele adorou a Deus em meio à perda. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor independentemente daquilo que tu está passando. Adore ao Senhor independentemente da aprovação, do momento difícil, porque quando nós outros adoramos, nós outros estamos ativando, mesmo que nós outros não podemos ver com nossos olhos naturais, pero nós outros estamos ativando o sobrenatural e o extraordinário de Deus em nossas vidas. Amém? Quantos aqui querem adorar ao Senhor em meio à dor, em meio ao momento difícil? Não estou declarando um momento difícil da tua vida, não, irmãos, é um exemplo. Pero nós outros temos que ter isso em nosso coração. Independentemente do momento que estamos em nossas vidas, temos que pôr a adoração a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Segundo ponto, ele não pecou contra Deus. Muitas vezes estamos passando pelo momento difícil, começamos a blasfemar, começamos a questionar se Deus é Deus em nossas vidas, começamos a nos queixar de todo, nada está bem, tudo está mal, e pecamos contra Deus, deixamos de confiar em Deus. E uma característica na vida de Job é que em nenhum momento ele pecou contra Deus. Nunca permita que uma situação em tua vida venga tu pecar contra Deus. Deus, muitas vezes existem coisas, existem provações que não é Deus, irmão. Existem provações que Deus ha permitido, como essa aqui na vida de Job. Pero existem provações, existem momentos em nossas vidas que nós outros vivimos que é por causa de nossas decisões. São as nossas decisões que nos posicionam. E nós outros muitas vezes queremos echar a culpa em Deus. Deus se olvidado de mim. Onde estão as promessas? Tu está tardando. Não peque contra Deus. Não peque contra Deus, porque a palavra que Deus tem a tu respeito, Ele é fiel para cumprir. Amém, queridos? Mantuve sua vida íntegra. Íntegra, um homem íntegro. Temos que ser homens e mulheres íntegros. Ser exemplo de integridade perante a sociedade, o maior testemunho nosso, das nossas vidas, como cristiano, muitas vezes não é correr a Bíblia aqui e sair no meio da calle aqui, irmãos. O maior testemunho nosso é nós outros em nosso trabalho, é nós outros em nossos relacionamentos, reflejar Deus em nossas vidas. Sabe aquilo da pessoa mirar para ti, tu está passando por um momento difícil, provação, nas portas tudo cerrado, pero a pessoa mesmo assim mirar para ti e ver Deus. Essa é uma vida íntegra. Ele não permitiu que nada tocasse na intimidade dele com Deus. Amém? Quantos vamos a ter aqui uma vida íntegra na presença de Deus? Mira, ele confiava em Deus, aún sem entender. Ele não compreendia. A vida dele deu um giro. Ele não compreendia o que estava passando. Na verdade, querido, nós outros não temos que compreender. Nós outros temos que confiar que Deus é poderoso para fazer em nossas vidas. Nós outros temos que confiar. Não hace falta de compreender.
tu confia, se posiciona e Deus vai fazer. Amém, queridos? Muitas vezes nós outros queremos compreender todo e queremos ajudar a Deus. Pensamos que sabemos mais que Deus. Ó Senhor, eu creio que se tu abrir essa porta aqui, me vai ajudar a chegar nesta outra porta aqui que eu estou esperando. E não é assim. Deus trabalha a sua maneira. Deus trabalha a sua, não é a tua maneira. E entenda que muitas vezes Deus permite situações em nossas vidas, não é porque Ele quer nosso mal. Ele é um Padre que ama seus filhos, pero Ele entende o mais profundo de nosso coração. Ele sabe aquilo que necessitamos. Ele sabe as áreas que necessitamos crescer. Ele sabe aonde necessitamos aprender e onde necessitamos ser mais fortes, para na hora que chegar a promessa, a vitória que Ele tem prometido para nós outros ter estrutura para poder viver. Porque é assim, queridos. Do que vale Deus bendecir tua vida, abrir as portas para ti, sendo que tu não tem estrutura? O que é bendição acaba sendo maldição. Então, se Deus não confia daquilo que Ele tem mais precioso, que é sua glória, na vida de pessoas que não estão aptas para poder viver. Então, se nós outros temos que não buscar entender, é buscar aceitar aquilo que Deus está trabalhando em nossas vidas, buscar crescer, buscar melhorar e viver aquilo que Deus tem planeado para nós outros. Irmãos, quantas vezes eu questionei a Deus? Eu predico aqui, mas eu muitas vezes questionei a Deus, e o Senhor, não é essa tua maneira. Não é essa tua, quantas vezes em um momento de crise, eu orava na presença de Deus e falava: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu não entendo por quê. Mas mais adelante, o Espírito Santo ministrava em meu coração, e eu via que aquele processo que Deus estava passando era necessário para o Romerson ser uma pessoa melhor, ser um marido melhor, ser um padre melhor e ser um pastor melhor. Porque os processos em nossas vidas, quando nós outros permitimos Deus trabalhar em nossas vidas, nos hace melhor. Amém, queridos? Quantos estão compreendendo? Aleluia. Mira, Job, ele reconheceu sua pequenez diante de Deus. Ele reconheceu que ele não podia nada sem Deus. Ele reconheceu que ele só poderia passar por este momento com a ajuda de Deus. Muitas vezes nós outros temos a tendência a confiar em nosso potencial, a tendência a confiar em nossa própria força, a confiar naquilo que hacemos de bem, e está muito bem, pero para Deus, quando estamos passando por um processo, não vale, porque Deus, Ele quer trabalhar em nossas vidas, e nós outros temos que aceitar o trabalhar de Deus. Amém? Ele confiava, ele sabia que ele era pequeno diante de Deus, que aquela circunstância que ele estava passando, ele só ia superar, só ia passar com a ajuda de Deus. Não era com os melhores médicos, não era com os melhores medicamentos, era com a ajuda de Deus. Amém, queridos? Outra característica na vida de Job, ele se humilhou e se arrependeu. Quantas vezes nós outros temos que nos humilhar na presença de Deus e nos arrepender, porque nós outros somos falhos, nós outros nos equivocamos, e nós outros temos que ter isso em nosso coração. Somos seres humanos, nos equivocamos, e temos que reconhecer que necessitamos da ajuda de Deus em nossas vidas, que necessitamos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e o Espírito Santo de Deus nos aperfeiçoa, porque eu sou falho. Eu sei que tu mira para mim e fala: uau, pastor, não, parece perfeito. Eu não sou perfeito, tenho falhos, me equivoco, às vezes tenho pressa, quero correr demasiado, tenho ansiedade, quero fazer as coisas à minha maneira.
quero ajudar a Deus. E não é essa a minha maneira. Então, se nós outros constantemente, querido, temos que ser humildes na presença de Deus e reconhecer que necessitamos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque sem o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós outros não somos nada. Amém? Esta é a vida de Jó. Jó, outra característica na vida de Jó, ele orou, imagina, nós outros quando estamos passando por um momento difícil, irmãos, parece que tu não quer ver ninguém delante de ti. Quando tu está passando por um momento, parece que muitas vezes estamos cegos, estamos enfocados só naquele momento difícil, e aí vem outra pessoa e pede oração para ti, e tu vai orar por a vida de outra pessoa que quizás muitas vezes que te atacou, que falou mal de ti. Diz a palavra que os amigos de Jó falou mal dele, e ele bendeceu a vida de seus amigos, independentemente do momento que tu esteja passando, independentemente da aprovação, da circunstância que tu esteja passando, seja canal de bendição na vida de outras pessoas, porque esta posição nos posiciona para uma vida de vitória. Deus nos chamou para ser canal de bendição na vida de outras pessoas. Tu és chamado nesse tempo para ser canal de bendição na vida de outras pessoas. Ah, pastor, pero eu estou passando por um momento difícil. Não importa, tu és um elegido de Deus, tu és um ungido de Deus, tu és um homem, uma mulher que tem promessas de Deus, e tu, princípio principal aqui nesta terra é ser representante de Deus, e um representante de Deus é canal de bendição na vida de outras pessoas. Quantos querem ser canal de bendição na vida de outras pessoas? Não tenha medo, irmãos. O Espírito Santo de Deus está contigo. Então, quando nós outros muitas vezes hablamos aqui, invita a alguém, chama a alguém para vir ao culto, para participar de uma reunião, seja este canal de bendição. Invita essa pessoa, porque tu pode ser um instrumento de Deus para que essa pessoa possa ter um contato com Deus através dos nossos pequenos grupos. Irmãos, o pequeno grupo é uma bendição e é uma ferramenta poderosa, onde nós outros podemos nos aproximar de pessoas que quizás muitas vezes não tenham a coragem de vir aqui na igreja, porque muitas vezes não lhe gusta. Pero no pequeno grupo podemos ter esse acesso a essas pessoas, porque é uma reunião, é um tempo de compartilhar, de estar junto, de estarmos aí compartilhando a palavra de Deus, pero também há dinâmica, há comida, amém? Há o tempo de compartilhar, e é aí onde nós outros podemos alcançar essas vidas. Então, se Deus nos chamou para ser canal de bendição, vou compartilhar algo aqui com os irmãos. O pequeno grupo, irmãos, não é só do líder, da pessoa responsável. O pequeno grupo é tuyo também. Tu que faz parte de um pequeno grupo, o pequeno grupo também é tuyo. Então, se não é só o papel do líder cuidar, do líder em treinamento cuidar, tu também tem que cuidar. Tu também tem que anelar que esse pequeno grupo cresça. Tu também tem que orar por esse pequeno grupo. Tu também tem que, organizar, ajudar a organizar. Porque é uma ferramenta que Deus confiou. Deus levantou uma pessoa, uma pareja, para poder cuidar. Pero o pequeno grupo é tuyo também. Então, não espere só que o líder invite as pessoas para poder participar do pequeno grupo. Não espere que as pessoas venham aqui na igreja e aí nós outros conduzimos essa pessoa ao pequeno grupo. Não, invite um amigo, um familiar, um companheiro de piso. E outra coisa, quando nós outros somos canal de bendição de Deus na vida de outras pessoas, quizás esta pessoa, ela não tem as características para poder participar de tu pequeno grupo, porque quizás tu és casado e essa pessoa não é casada. Pero quando nós outros somos canal de Deus, nós outros não miramos isso. Nós outros miramos como uma alma para Cristo. Então, se nós outros conectamos essa pessoa com um outro pequeno grupo, com outro líder, e celebramos, porque quanto mais o reino de Deus, porque o propósito maior nosso aqui é expandir o reino de Deus.
é fazer com que o nome de Deus seja glorificado, é ganhar almas para Cristo. O propósito principal é ser discípulos, irmãos. E uma pessoa llena do Espírito Santo de Deus, ela tem isso em seu coração. Amém? Irmão, fui para outro caminho, mas Deus me mandou falar. Outra característica na vida de Jó, que Deus, quando ele se posicionou, quando Jó tinha essas características em sua vida, ele se posicionou com essas decisões. Mira o que Deus ha hecho na vida de Jó. Mira, Deus restaurou em doble tudo aquilo que ele havia perdido. Quando nós outros nos posicionamos, quando nós outros ponemos a Deus em primeiro lugar, nós outros até podemos passar por um momento difícil, por um momento de provação, pero Deus restaura tudo aquilo que nós outros perdeu. Quizás tu has perdido algo neste tempo, quizás tu has perdido uma porta que se cerrou, pero eu hoje venho declarar que Deus vai restaurar e Deus vai restituir tudo aquilo que Deus permitiu quizás tu perder. Pero hoje nós outros vamos orar e Deus vai restaurar tudo aquilo. Deus vai restituir tudo aquilo que tu has perdido. Quizás tu matrimônio está roto, Deus vai restaurar tu matrimônio. Quizás tu relacionamento com tus hijos já não há relacionamento. Hoje Deus vai restaurar tu relacionamento com tus hijos. Quizás tu está desanimado, quizás tu não quer mais saber de igreja, quizás tu não quer mais saber de ministério. Hoje nós outros vamos orar e hoje Deus vai restaurar tu ministério e Deus te vai dar uma unção doble. Amém? Ele recebeu uma nova família. Deus restaurou tudo. Deus ha dado filhos. Deus ha dado uma família nova. Deus tem o melhor para ti. Deus tem algo novo para ti, queridos. Deus quer fazer de ti uma bendição. Quizás tu está pensando em uma porta, está pensando em uma bendição. Pero se tu seguir firme na promessa de Deus, se tu seguir firme nos propósitos de Deus, Deus vai restaurar tua vida e Deus te vai dar algo maior e melhor daquilo que tu pensa ou tu pode imaginar, porque Deus é Deus fiel aqui para pessoas, aqueles que Ele ama. Deus ha hecho na vida de Jó, e esse Deus que ha hecho na vida de Jó é poderoso para ser em nossas vidas. É o mesmo Deus, servimos o mesmo Deus. Temos que pôr esses princípios, esses valores, e Deus nos posiciona para poder viver aquilo que Deus tem para nós outros. Mira, viveu uma vida, diz a palavra de Deus, que Jó quase ha muerto, que Jó havia perdido todo, que ele, irmão, sofreu um montão, e diz a palavra de Deus, na palavra de Deus, habla assim, que em Jó 42, 16, 17, habla que Jó viveu uma vida larga e bendecida, que ele ha vivido, ha sido maior, desfrutou de sua viejez e com a vida bendecida com seus filhos, um homem próspero, porque diz a palavra de Deus que Deus lhe dá todo em doble. Ele estava quase morto e Deus ha restaurado sua vida, Deus ha restaurado seu ministério, Deus ha restaurado suas finanças, Deus ha restaurado tudo, porque ele se posicionou e ele ha posto Deus em primeiro lugar em sua vida. Se nós outros poner a Deus em primeiro lugar em nossas vidas, se nós outros adorarmos ao Senhor, se nós outros teremos comunhão com a palavra, se nós outros vivermos uma vida de santidade na presença de Deus, se nós outros decidimos ser canal de bendição na vida de outras pessoas, o Senhor nos vai bendecir e o Senhor nos vai dar uma vida de vitória, e nós outros não vamos declarar solamente de palavras que nossa vida é uma vida de vitória, pero nós outros vamos a viver esta vitória assim como Jó ha vivido, porque eu não quero chegar aqui e só declarar, irmãos. Eu não quero que tu chegue aqui e declare. O desejo de meu coração e a minha oração é que tu pueda viver essa vitória, é que tu pueda desfrutar dessa vitória, junto com os tuyos, junto com tua família. Então, mais que palavra de efeito, é um posicionamento que nos posiciona para poder viver essa vitória. Amém? Quantos querem viver a vitória do Senhor? A prova não define nosso final. O momento difícil não define
tu final. O que define tu final é tu posicionamento e tu santidade com Deus, tu compromisso com Deus. Quanto mais tu amar a Deus, quanto mais tu se comprometer com Deus, é aí onde vai determinar tu final. E tu final é para a vitória, tu final é para a conquista. Tu viverá, nós outros, como Campus Barcelona, vamos a viver todas as promessas que Deus ha hecho para nós outros. Irmãos, eu levo aqui desde o primeiro culto desta casa. Eu participei, havia 12 pessoas no primeiro culto. Eu, minha casa, minha família escutar as promessas que Deus tem para essa igreja. E eu, junto com minha casa, vamos a viver todas. Sabe, e uma das minhas orações que eu sempre pido ao Senhor: Senhor, permita que eu viva todas as promessas que Deus ha hecho a Campus Barcelona. E eu declaro isso sobre tua vida. Nós outros como igreja vamos a viver tudo aquilo que Deus tem para nós outros. Vamos se poner em pé, queridos. Vamos estar orando. Nós outros como igreja vamos a viver tudo aquilo que Deus tem para nós outros. Deus permite processo para fortalecer e para construir um futuro de bendição. A fidelidade atrai recompensa para a tua vida, querido. Se permita ficar firme e Deus te vai bendecir em doble, em nome de Jesus. Quantos querem ser bendecidos em doble? Quantos querem receber a vitória do Senhor? Quantos querem conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida? Então, se hoje nós outros vamos orar, hoje nós outros vamos declarar, e tudo aquilo que bloqueia as bendições de Deus sobre a sua vida, tudo aquilo que impede tu de viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida, hoje vai cair por terra. E hoje tu vai sair daqui animado, motivado para poder conquistar todas as vitórias que Deus tem para a sua vida. Amém? Quantos querem vitória? Quantos querem conquistar aquilo que o Senhor tem para a sua vida? Então, se eu quero orar contigo, mas não hace falta vir aqui delante. Eu quero que em nome de Jesus, eu não sei se tu quizás tu está com tua esposa, com tus filhos, eu quero que tu se acerca a tus filhos, eu quero que tu se acerca, quizás tu tenha um amigo, tu não tenha tua família aqui, mas tu tenha um amigo, ou tu está solo, se acerca aí a um liderado tuyo, a um líder, mas eu não quero que tu ores solo, não quero que tu venha orar solo, eu quero que tu venha orar com alguém. E vamos orar junto como igreja, como corpo, como família, e vamos declarar a vitória do Senhor sobre as nossas vidas. Assim como Job ha conquistado vitória, assim como Job ha vencido as batalhas, nós outros em nome de Jesus vamos a vencer e vamos a conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós outros. Então eu quero que tu empeça a declarar vitória. Eu quero que tu empeça a declarar vitória sobre sua vida, vitória sobre sua casa, vitória sobre sua família. Em nome de Jesus, Padre, eu declaro agora em nome de Jesus todo aquilo que bloqueia tus filhos, todo aquilo que impede tus filhos de viver suas promessas, tudo aquilo que impede seus filhos, Padre, em nome de Jesus, de conquistar aquilo que o Senhor tem para a vida deles, Padre, em nome de Jesus, vai cair por terra. Em nome de Jesus eu declaro porção doble, em nome de Jesus eu declaro vitória, em nome de Jesus eu declaro conquista. Eu em nome de Jesus repreendo agora pelo poder de tu nome, Senhor, todo bloqueio que impede tus filhos de prosperar, todo bloqueio que impede tus filhos de viver as bendições, Padre, em nome de Jesus. Más fuerte que el dolor, en todo tiempo adoro su nombre, mi Dios es más grande. Declare isso, que Deus é grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Deus é mais grande. Mi Dios es más grande, grande. Tu Deus é mais grande que esta batalha. Tu Deus é mais grande que esta provação. Tu Deus é mais grande que essa porta cerrada. Tu Deus é mais poderoso do que qualquer luta, do que qualquer provação. Tu Deus és um Deus de bendição, és um Deus de vitória. E hoje Ele vem a tu encontro para tu viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus, nós outros vamos a viver, Senhor. Em nome de Jesus. Será que tu pode aplaudir ao Senhor? Será que tu pode aplaudir ao Senhor forte, querido? Más grande que el temor.
tenga miedo. Declare vitória sobre sua vida. Não acepte a trampa de Satanás sobre tu vida. Declare vitória, conquista, porque tu é mais que vencedor, no nome de Jesus. Amém? Será que tu pode aplaudir ao Senhor? Vamos, levante las manos. Mi Dios es más grande. Si usted lo cree, declárelo. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Si usted lo cree, confiéselo. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Vamos, declárelo. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande. ¿Cuántos creen esta verdad? ¿Cuántos saben que Dios es más fuerte que el temor, más fuerte que el miedo, más fuerte que la necesidad, más fuerte que la crisis, más fuerte que la opresión que puede estar sintiendo en esta noche, más fuerte que el miedo que puede estar sintiendo en este momento, más fuerte que las palabras dichas por Satanás? Usted no le sirve a un Dios pequeño. Usted no le sirve a un Dios hecho por manos de hombres. Usted le sirve al Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Déjeme darle una noticia. Y ese Dios está aquí en este lugar. Y ese Dios está aquí en este lugar. Su Espíritu Santo está en medio de nosotros. Su Espíritu Santo, Él camina en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces aproveche la oportunidad que Dios está aquí y comience a declarar y exaltar el nombre de Dios diciendo: mi Dios es grande. Adoro su nombre, mi Dios es más grande, grande. Diga: más grande que el miedo, Mi Dios es más fuerte, más fuerte que mis enemigos, más grande que el temor, es más fuerte que el dolor. Vamos, dígalo en todo tiempo. Yo adoro su nombre, mi Dios es más grande, grande. Reciba liberación ahora en el nombre de Jesús. Reciba liberación ahora en el nombre de Jesús. Reciba sanidad ahora en el nombre de Jesús. En todo tiempo adoro su nombre. Usted va a hacer algo poderoso en esta hora. Usted va a ver a la persona que está al lado y usted le va a decir: no me digas cuán grande es tu problema. No me quieras convencer cuán grande es el gigante. Si primero tú no sabes qué grande es el Dios que tú tienes. Dile: vecino, ¿sabe cuál es el problema? Usted duda de la grandeza de su Dios. Y cuando usted duda de la grandeza de su Dios, cualquier problema se puede maximizar. Pero cuando usted cree, diga, cuando usted cree que su Dios es grande, que su Dios es poderoso, usted le está diciendo al problema: tú eres demasiado pequeño para quitarme la paz. Tú eres demasiado pequeño para robarte mi salud. Tú eres demasiado pequeño para llevarte mi vida.
tú eres demasiado pequeño para tener control de mí. Entonces, como su Dios es grande, usted no le sirve a un Dios pequeño, y usted es imagen de ese Dios. Usted también es grande, usted también es poderoso. Si el enemigo quiere entrar por un camino, por 7 tendrá que salir en retirada. Vamos, denle un aplauso fuerte a ese Dios poderoso. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla, miedo no me detiene, Dios siempre me sostiene, su gozo me fortalece, mi Dios es más grande, nadie puede callarme, nada puede apagarme, siempre voy a adorarle, su amor nunca Quiero que usted falla. levante sus manos y le dé el mejor aplauso a ese Dios maravilloso que tenemos nosotros. ¿Cuántos están agradecidos por la vida de Pastor Robertson y esta palabra poderosa de activación a nuestra vida? Un aplauso fuerte al Señor por la vida de este hombre de Dios. Tome asiento, por favor.